No vídeo de hoje, a gente vai ver como funciona aí a questão de organização de projetos dentro do Figma. Projetos, arquivos, enfim, de uma forma que fique mais amigável tanto para o time de desenvolvimento como para o time de design em si. Porque o que pode acontecer, às vezes você tem um time pequeno, ou você tem um time muito grande, e aí as coisas elas são diferentes para cada cenário, tá? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma forma como pode ser utilizada essa divisão ali de arquivos, como é que eu organizo o design system, como é que eu organizo um arquivo de um projeto, enfim, de design, né, de UI, UX, ideação. E aí a gente vai ver isso nesse vídeo de hoje, beleza? Então já se inscreve, deixa seu like e bora lá. Bom, então vamos começar aqui com um projeto para um time pequeno. Lembrando que eu estou usando aqui o Figma na versão educacional, tá? Que ela permite você ter vários times aqui, até deixando mais claro, você tem a opção de criar um novo time, tá? E aí pode ser que você já tenha um time. Geralmente o time é o time em que você tá ou a empresa que você tá. No plano organizacional você tem uma estrutura um pouco mais acima dessa, que você tem a organização em si, daí tem os times, aí funciona completamente diferente, tá? Mas na maioria dos casos, o time aqui que a gente está vendo é a própria empresa em si, tá? Pelo menos em arquivos menores, né? Em times menores. Tem a parte dos drafts, onde você pode explorar, fazer ali suas ideações, coisas nesse sentido, mas o que importa mais é a estrutura aqui em projetos, tá? Lembrando que projetos, dependendo da empresa também, se você tiver só um projeto, se no seu time tiver só um projeto, é por isso que tem essa diferença, né? Aí a organização vai ser um pouquinho diferente, tá? Vamos começar aqui, ó. Se fosse uma empresa que presta vários projetos ou tem vários clientes, ou se você é freelancer, você pode começar da seguinte forma. Deixa eu até fazer o seguinte, eu vou até deletar esses aqui. Bom, então vamos começar aqui com uma estrutura para um time pequeno ou um freelancer ou uma empresa ali, um estúdio, e até aqui na Versário como é que a gente faz para estruturar os projetos, tá? Primeiro tem a parte aqui dos drafts, que seriam projetos livres ali, onde você não tem um limite, né? Você também não consegue consegue criar um design system aqui num draft, tá? Então aqui, estrutura de draft básica, onde você vai fazer suas explorações. Aí a gente tem a estrutura de projetos. Então, como eu já estou aqui no meu time, que é, no caso, a minha própria empresa, eu posso criar projetos. E esses projetos podem ser projetos que são o nome dos clientes. Então, eu tenho aqui um cliente A, né? E aí eu tenho dentro desse cliente ali, eu posso criar dentro desse projeto desse cliente vários arquivos. E aí eu tenho a opção, por exemplo, aqui de design. E aí dentro aqui da opção de design, eu vou para esse cliente A, criar, digamos assim, a landing page dele. Então eu tenho aqui landing page, certo? Aí lá na landing page eu vou ter a home. Se eu quiser eu posso dividir assim, né? Posso criar ali uma página para home, ou eu posso fazer aqui também algo como páginas, ou versão 1, ou telas. Aí você decide como você quer chamar, tá? Geralmente é telas V1, alguma coisa assim. E aí você vai ter outras páginas como Style Guide, pode ter a página de capa também, tem a thumb, e aí você pode fazer a divisão usando essa barrinha aqui. Aí pronto, você tem uma estrutura ideal, digamos assim, para quando você tem um time pequeno e um projeto pequeno, como se fosse uma landing page. E aí, vamos supor que para esse mesmo cliente, você tem também, não sei, o blog que ele está fazendo, você pode fazer também um outro arquivo aqui para o blog, tá? Então, eu tenho o blog do cliente, aí eu tenho as páginas do blog, que aí eu posso ter a home, aí eu posso ter também a página de leitura, enfim. Qual é a diferença, né, entre você ter... E aqui também, né, uma landing page é uma página só, então você pode fazer várias versões, inclusive aqui, ó, da mesma página, V1, V2 e assim por diante, usando o mesmo... mesma página aqui, né? Então, páginas ou telas, por exemplo, você pode fazer assim, tá? Que também já é uma estrutura bacana, até para quem tem um plano free, que ele, se eu não me engano, permite até 3, né? Então, isso aqui já funciona. E aí, quando você tem uma landing page, você vai usar basicamente os estilos aqui, né? Você não vai usar
uma configuração de variável, porque a não ser que a página tenha alguma coisa de modo dark, modo light, daí sim, mas geralmente aqui num projeto mais curto você vai usar os estilos dessa maneira, tá? Beleza, então aqui eu tenho estrutura. Aí blog eu posso ter lá home, eu posso também ter no mesmo lugar também essa opção, né? De tipo ter na mesma página já as opções aqui de... Só colocar mais uma aqui. Das páginas já nesse mesmo lugar, tá? Também dá para fazer isso. Colocar aqui páginas. Mas você também pode separar aqui por página que você está trabalhando, porque assim você consegue dar mais foco e aí criar versões dessa mesma página aqui dentro dessa mesma tela, né? Deixa eu só mudar os nomes, senão fica meio confuso. Em outras páginas aqui, ó, tá vendo? Aí aqui eu teria geral, né? Se fosse assim, e aqui eu posso ter uma organização mais baseada em páginas. Daí eu posso ter, por exemplo, o wireframe da página, a página em média, a página em alta, enfim, posso trabalhar focado naquela tela, né? Naquela página ali do blog, tá? Então essa também é uma estrutura para um time pequeno, para um freelancer que quer atender um cliente, e aí você pode ter aqui também outros arquivos como Style Guide separado, você pode ter uma estrutura mais simples assim, tá? A outra estrutura é uma estrutura aí para um projeto que eu posso dizer assim, mesmo que ele seja pequeno, mas é um projeto que ele precisa de um design system, ou UI kit, ou ele tem mudanças de temas, coisas nesse sentido. Aí você teria que ter aqui, deixa eu até apagar aqui primeiro, para entender essa estrutura aqui, tá? Vamos lá, vou apagar esse cara aqui. Beleza. A outra estrutura que a gente tem é para um time já de médio para grande porte. Grande porte a gente não vai abordar tanto nesse vídeo, até porque precisaria de uma conta organizacional, mas com essa estrutura que vocês vão ver agora já atende maioria de projetos assim, de aplicativos, coisas nesse sentido, tá? Então eu vou ter aqui, por exemplo, tá? Um projeto chamado Fluxos, beleza? Eu já vou explicar cada um deles, tá? Aí eu vou ter um projeto chamado Bibliotecas, ok? Chamado Bibliotecas, pronto. E aí eu posso ter também um projeto aqui chamado de ideação, pesquisa, alguma coisa assim, para separar. Aí eu viajei aqui, né? Não pode usar barra. Pronto. Beleza. Então aqui eu tenho 3 projetos, tá? Por que 3 projetos? Por que não usou só um? Já vou explicar. Essa estrutura aqui ela é mais eficiente porque aqui em ideação, pesquisa é onde você vai criar os seus arquivos do FigJam. Por exemplo, vou fazer um aplicativo aqui que tem... É um aplicativo de treinos, um exemplo. Então eu tenho aqui a minha parte de ideação e pesquisa e aqui eu vou colocar os meus user journeys, tá? Então todos os meus user journeys eu vou colocar num lugar só. Então eu tenho um user journey de, por exemplo, login, eu tenho um de criação de conta, ou melhor, isso aqui não tanto, mas por exemplo, criar treino, aí eu posso ter também de deletar conta, coisas assim. Ou, né, eu poderia ter algo mais geral. Deixa eu só explicar, mas o criar treino, daí eu faria aqui todo o meu flow chart lá, eu faria todos os passos ali do meu user journey, bonitinho, enfim. Ou poderia ser um user flow também, né? Aqui, user flows também, poderia ser, né? User flow, vem aqui, aquela coisa toda, mudou, vai pra cima, vai pra baixo, beleza. Então, aí assim eu consigo pensar melhor na estruturação da ideia e como que vai acontecer, né? O que vai acontecer se isso acontecer, se isso não acontecer e tal. Aí você tem um user journey focado só para essa ação. Mas você poderia ter também algo mais focado na tela, digamos assim, treinos. Aí você vai selecionar isso aqui tudo e vai criar uma seção. Aí essa seção também é bem interessante, ó, criar treino. Aí você pode aproveitar o mesmo arquivo para, né? Agora eu quero fazer uma user journey de edição de treino. Vou editar treino. Tá? Então você pode ter essa ação também de editar treino, tudo falando sobre treinos, na mesma tela de treinos, tá? Aí aqui você tem tuas ideações, tuas pesquisas, rabiscos, enfim, coisas que você quer
separar ali do que é, digamos assim, o que está mais oficial do que está mais em ideação. Beleza, você tem um arquivo ali de user flows. Aí você teria também um arquivo que seriam as bibliotecas, tá? E aqui você pode criar. E aqui geralmente são bibliotecas que você vai publicar como um asset mesmo. Então você vai ter o que dá para fazer, né? Eu não sei, mas às vezes depende muito da granularidade que você quer trabalhar. Mas você pode ter uma biblioteca só para Style Guide. E aí aqui você vai ter as cores, você vai ter a tipografia. E assim por diante, tá? Então você vai ter as cores. Eu já vou explicar o benefício disso aqui, tá? Você tem lá a cor, sei lá. Eu vou colocar aqui de uma forma só pra gente... só pra gente conseguir exemplificar, tá? Então eu tenho essa cor, daí eu tenho, sei lá, a cor azul, a cor roxa aqui, certo? Aí eu venho aqui e salvo... Aí assim, eu salvo como uma variável, né? Color. Aí aqui primary. Ixi, coloquei ao contrário. Tá. Não dá nada. Deixa eu só salvar aqui. Secondary. Beleza? E aí aqui eu tenho color primary. Ou primária. Tá. Só colocar na mesma. Já tá na mesma. Beleza, então eu tenho as minhas duas cores. Venho aqui. Publiquei. Aí aqui eu posso ter, além das cores, estilos, como eu falei, de tipografia, entre outros. E separar o Style Guide. O Style Guide, beleza, ele é uma biblioteca publicada. Aí você pode ter um outro arquivo que vão ser os seus componentes, tá? Então eu tenho aqui um arquivo chamado Components ou Design System, enfim. Pode dar um nome aí que você achar mais interessante. Que esse arquivo vai estar utilizando... Deixa eu colocar aqui Style Guide. Vamos deixar o nome, né? Para não precisar ficar buscando igual eu aqui. Adicionei esse arquivo, ele vai estar utilizando aquela outra biblioteca chamada Style Guide. Então, eu estou primeiro trazendo um arquivo aqui só de cores, tipografia, coisa assim, e um outro só para eu criar componentes, tá? Então, tem esse aqui que vai ser o meu button, por exemplo, certo? E aí aqui eu venho nesse cara e eu só trocar o nome dele aqui para... Não sei porque não salvou ali, né? Componentes. Aí. Eu venho aqui e publico também, tá? Isso aqui, fazer essa distinção entre Style Guide e componentes pode ser um benefício em qual caso, Eduardo, tá? Em casos que você pode ter a opção aqui nos drafts, ou para algum time, alguma coisa assim, que não está envolvido diretamente com a questão do site, do aplicativo, da landing page, enfim. As pessoas elas querem usar só as bibliotecas de cores, sabe? Ela quer utilizar só a cor ali do teu Style Guide, ela não quer usar o componente, sabe? Às vezes você puxa ali e vem tudo junto. Então, se você cria isso aqui, ó, sei lá, a pessoa vai criar Depois eu vou mostrar uma outra coisinha para vocês aqui, ó. Tá, ela cria o texto e tal, não sei o que, ela pode vir aqui, buscar do Style Guide os estilos de tamanho e tal. E a cor também, ela vai usar só a cor. Então aqui nos assets para ela não vai aparecer nenhum componente para utilizar, entendeu? Se ela quiser utilizar, aí sim ela teria que vir aqui e utilizar a biblioteca chamada Components. Aí sim viriam os componentes para ela aqui, ó, tá vendo? Assim como essa pessoa, ela pode, sei lá, tá fazendo um post para rede social. Então, digamos que ela tá usando aqui o Figma Buzz, certo? O Figma Buzz e tal, não sei o que, ela tá fazendo alguma coisa pro Instagram. Então, ok, Instagram aqui, se você for analisar, tem aqui o From Empresa, que é o time onde eu tô. E aí, se você analisar aqui, a pessoa tá criando um monte de coisa e tal, você pode vir aqui nesse maisinho, Inserts, e adicionar uma biblioteca, tá vendo? Então eu posso ter aqui aquela biblioteca de Style Guides, eu posso trazer para esse arquivo, e aí a pessoa está criando um post, que não tem nada a ver com site, rede social, não tem nada a ver com um projeto assim, ela está usando para redes sociais, né? Então se você vir aqui nas opções aqui de estilo, ele vai estar aqui a cor para ela usar, tá vendo? Cor primária, cor secundária, então fica melhor ali para separar e não tem nenhum componente aqui, a não ser que você queira criar alguma biblioteca ou se a pessoa quiser buscar, assim como tem a questão dos ícones, tá? Então, você tem uma biblioteca chamada Components
ok? Então eu tenho uma biblioteca aqui chamada componentes, que vai usar da minha biblioteca de Style Guide, certo? E eu posso ter também uma biblioteca só de ícones também, que pensa que pessoas de diferentes áreas vão poder utilizar isso aqui. Então, vamos criar aqui um ícone aleatório, colocar aqui, 16 por 16. Finge que isso aqui é um ícone, tá? Que daí você pode até utilizar uma biblioteca própria de ícones ou comprar uma biblioteca e daí usar aqui. Aí beleza, eu tenho o Circle, que é o meu ícone aqui, ó. Transformei num componente e aí eu tenho aqui a minha biblioteca chamada Icons também, certo? Aí eu vou aqui, dou um Publish. Essa granularização é boa para esse tipo de caso, que você tem vários lugares onde pode consumir das mesmas bibliotecas, por isso que se chama bibliotecas aqui, né? Então, voltando para o caso do Figma Bus, você poderia vir aqui, né, e adicionar a biblioteca de icons. Então, vai estar aqui todos os ícones que a pessoa vai conseguir utilizar ali também dentro de outros arquivos, como o próprio arquivo do Figma Bus. E até na versão paga, você pode utilizar isso para um Figma Sites, né? Aqui não tem, mas o Figma Sites também poderia se beneficiar disso, tá? E aí, por último aqui, seria a parte de design mesmo, na parte de telas, tá? E aí, por que isso tá dentro de um fluxo, tá? Só para explicar melhor, por quê? É melhor utilizar fluxos separados, porque você tem a opção de focar somente no fluxo ou utilizar o mesmo arquivo. Como assim? Deixa eu explicar. Aqui a gente tá falando do aplicativo de treino, né? A gente poderia chamar isso aqui de app, esse arquivo. E aí aqui eu tenho a tela treino, eu tenho a tela de conta do usuário, aí eu tenho também autenticação ou login e senha, tá? Dentro do treino eu tenho as minhas telas, né? Tenho várias telas aqui, e aí eu posso vir aqui, selecionar esse cara e dizer que esse aqui é o fluxo de criar treino, por exemplo. Tem o fluxo de criar treino, aí eu tenho o fluxo de editar treino, entendeu? Posso separar assim em fluxos diferentes. Mas como que você vai mostrar para o desenvolvedor, digamos assim, que versão que é essa? Ou se você quiser explorar melhor essa tela, digamos assim, como é que você vai trazer isso de uma forma um pouco mais específica, digamos assim, que você está trabalhando nesse fluxo, sabe? Acaba ficando muita coisa e dependendo aqui da quantidade de itens que você tiver, o Figma vai até trazer aquela telinha de que está, né, no talo ali, a memória dele, tá? Então, o que eu gosto de fazer, até vou deixar a dica aqui para vocês, é separar por fluxos mesmo, tipo treinos. A gente pode pensar que isso aqui é uma tela chamada treinos, sabe, que é a tela principal, digamos assim. Aí aqui você teria o fluxo de criar treino, aí aqui você teria uma outra tela que seria editar treino, e aí você foca exclusivamente na função de criar treino. Criar treino, papapá, entendeu? E aí aqui você separa em seções, aí você tem casos de uso, por exemplo, criar treino a partir do zero, por exemplo. Aí você tem a opção de criar um treino a partir do zero e tal. Aí aqui você tem outra opção, que seria criar treino copiando de outro aluno. Outro fluxo, né? Criando a partir de outro aluno e assim por diante. Você está focado só na criação de treinos aqui, tá? Essa é uma opção. Então, focar em telas, tipo uma tela é o arquivo do Figma. Então você teria aqui um arquivo de treinos, aí você teria um arquivo só de login e coisa. Também seria legal a tela inteira. E também tem uma opção que seria você fazer o seguinte, tá? Isso vai depender muito do teu caso, do tamanho da empresa que você está trabalhando, enfim. Tem também o caso de esse carinha já ser o fluxo da criação de treino, sabe? Que é você vir aqui, por exemplo, criar treino. Aí você tem um arquivo chamado criar treino, e aí aqui você tem as versões dele, versão 1, certo? Aí eu tenho lá que a versão 1 da criação de treino é assim e tal, e aí beleza. Mas isso tinha que ser arrumado, mas isso não sei o que, daí vem as pessoas e comentam, isso aqui tem que mudar.
E assim por diante, sabe? Você tem essa opção das pessoas ali vão fazer os comentários, vão pedir um monte de ajuste para você. Aí você vai vir aqui e vai fazer a versão 2, sabe? Aí você pode deixar mais específico que esse fluxo da versão 1 é um fluxo deprecated, ou um fluxo depreciado, digamos assim, que não funciona mais. E aí o que funciona é essa versão, que é a versão atual. Essa é a versão atual, essa é a versão que a gente está usando agora, entendeu? Do fluxo de criar treino. E aí, se você for mais detalhista ainda, você pode criar um arquivo aqui no FigJam ou no design. Eu prefiro o FigJam só para separar coisas, né? Que seria ali o seu sitemap, tá? Que aí você consegue especificar, até colocando uma tabela assim, ou em uma forma como você preferir, por exemplo, colocando em número, por exemplo, 1, login, certo? 2, home, não sei, tipo home, alguma coisa assim, né? E aí dentro da home, aí você tem você tem uma parte dentro da home, imagina que é um aplicativo, daí você tem 4 menus embaixo, né? Tem a home, aí o login tá fora da home, digamos assim, até poderia ser 0 isso aqui. Aí, vamos até deixar assim, 0 não vai dar, né? Vamos ver. Deixa eu tentar aqui. Ele não pegou ali, mas tudo bem. Ele vem a partir do 1, né? Beleza. Home, daí aqui você tem o 2, que é treinos, um exemplo. Uma telinha de treinos ali no seu aplicativo, certo? Dentro da tela de treinos você vai ter fluxos, que vai ser criar, deletar, editar, coisas assim. O primeiro fluxo ali vai ser criar o treino. Então, eu tenho que ter 2.1, que aí eu quero dizer que eu estou entrando na tela 2, que é a tela treinos, no 1, que é o fluxo de criar. Aí eu poderia ter 2.2, que é o fluxo de editar, alguma coisa que já existe, ou seja, para criar eu já tenho que ter antes, né? E aí eu tenho também o 2.3, que é editar, ou melhor, deletar, ou remover, né? Remover você consegue recuperar, deletar você deleta de vez. Então, você tem essas diferenças de numeração em telas que você pode colocar aqui também, tipo criar treino 2.1, sabe? E aí você pode ter também, como você está falando aqui de um fluxo, você pode ter uma tela principal. Então eu tenho aqui um arquivo só da tela principal de treinos. Eu tenho um arquivo 2 treinos, por exemplo. Mas aí aqui na página 1, obviamente, né, eu vou ter as versões, igual eu falei, igual no anterior, tem a versão da tela de treino e tal, e aí você pode criar um link aqui, né? Criar treino, por exemplo. Criar treino, eu vou direcionar isso, aí eu posso criar um link aqui, né? Colocar um link para esse fluxo aqui, ó. Para essa tela aqui, que eu posso vir aqui e... Cadê o share? Eu posso vir aqui, ó. É melhor pegar daqui de fora. Copy link. E aí, na tela de treinos, eu posso vir aqui e deixar o link para o treino. Porque quando a pessoa clicar, vai abrir no fluxo de criação de treinos, sabe? Então, você pode fazer isso. E também pode até jogar essa tela lá para a parte de biblioteca, se você quiser. Mas eu prefiro deixar assim para separar o que é fluxo de tela do que é biblioteca que você compartilha, né? E é isso. E aí você pode pinar algumas coisas aqui também para ficar ali em cima, para ficar mais interessante. A mesma coisa que no seu Design System. Você poderia deixar todos esses itens num item só? Sim, mas como eu já expliquei ali atrás, pode ocorrer casos em que você vai usar o Design System para outras coisas. Então ele fica mais solto, digamos assim, para qualquer pessoa conseguir utilizar. Beleza? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham curtido essas dicas, tá? É só uma forma aqui de poder organizar os projetos, enfim. Não é uma regra, assim, né? Você tem que fazer assim, deve fazer desse jeito. Mas é uma forma, assim, de você organizar os arquivos no Figma que talvez faça sentido se você tá num projeto um pouco maior, assim como se você tiver em projetos menores, ali também tem essa ideia. Fechou? Espero que tenham curtido. Não esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Tamo junto.